Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao Dirigindo Empresas Podcast. Cara, eu tô feliz demais de estar nesse novo projeto. Tô feliz pra caramba das visualizações que a gente já teve no primeiro capítulo. Pessoal acompanhando, pessoal torcendo, pessoal xingando. Mentira, xingando não teve ainda não. E vamos lá, estamos no segundo capítulo. Trouxe aqui o primeiro convidado incrível que a gente, de vários convidados que a gente vai ter aqui no podcast. É o Samuel. Cadê o Samuel? Deixa eu mandar aqui para ele dar um tchauzinho. Dá um tchauzinho para a galera aí, Samuel. Já vou apresentar essa criatura aí. Ele é um amigão meu já há tempos. E antes de começar, só vou dar uma geral aqui dos nossos patrocinadores. Terceirize gestão financeira remota, tá? Para quem tem empresa e não quer fazer o financeiro, terceirize, entendeu? Venda Simples, consultoria de vendas, nosso amigo Vinícius Wilson, um cara fantástico, muito conhecimento, muita técnica, ele vai te ajudar a vender mais, que é a dor número 1 de todas as empresas. Sede Zingeni, que é do nosso amigo Renan, consultoria também de processos. Se sua empresa tá uma zona, contrata o cara, velho, ele vai te ajudar. Fredson Ribeiro, professor de oratória, ele é youtuber, ele tem uma empresa de obras, ele é escritor de livro, é um monte de coisa e eu vou falar logo mais, um pouco mais dele, beleza? E Jardins Casa e Construção, que é uma loja já bem antiga na região ali de São Mateus, mas que também tem uma frente fortíssima no online. Beleza? Sem mais delongas, estamos aqui hoje com o nosso amigo Samuel Lucena. E, cara, quem que é o Samuel Lucena? Você deve estar se perguntando. Samuel é um grande amigo meu. Ele não quer que eu apresente como ser uma pessoa extraordinária, então eu vou fingir que ele não é uma pessoa extraordinária, mas ele é uma pessoa extraordinária para mim. Você, por favor, respeite a minha opinião, tá? O programa é meu, você tem que aceitar o que eu tô falando. Mentira. Cara, Samuel, ele justamente, eu trouxe ele porque ele é um cara comum, de verdade. Ele não é um PhD de alguma coisa, etc. E justamente ele é um cara muito curioso, ele é um cara que estuda muito a fundo aquilo que incomoda, sabe? Que fica intrigando. E hoje o tema é autoconhecimento, hoje o tema é entender a gente como ser humano, e ele teve que entrar numa busca interna para isso, e ele vai contar melhor a história dele. Então, Samuel, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite, né? Eu sei o desafio que é para você estar aqui em diversas camadas e eu, cara, agradeço demais. E eu fiz questão de não dar a mínima para todas as dificuldades que você tinha, porque eu queria que você viesse. Legal. Tá. Você apresenta um pouco pro pessoal, já que você é um cara comum, né? Fala o que você faz aí. Eu sou programador, conheci o Wagner aí há alguns 5 ou 6 anos atrás. O Wagner me conheceu, eu estava passando numa fase emocional complicada, eu estava começando a me reconstruir e por isso a gente acabou entrando em muitos assuntos cabeça, muitas reflexões, né? E foi virando uma bola de neve, né? Um foi complementando as ideias do outro e cá estou hoje, né? Mas eu não tenho, como ele falou, minha formação acadêmica é na área de exatas, né, com programação de computadores. Eu não sou da área, não sou um profissional da área de saúde mental, nada. Eu só sou um curioso mesmo que virou um hobby para mim, né? Ler, estudar e acompanhar sobre esses assuntos. Parte bacana, assim, a gente trabalhou junto na mesma empresa. Quem conhece um pouco da minha história, que eu contei no primeiro capítulo, a empresa de tecnologia que eu trabalhei, ele é programador lá, e a gente na pausa do café lá, umas pausas de umas 2 horas mais ou menos, a gente ficava filosofando sobre a vida, né? E esses momentos de dor
faz com que a gente reflita muito, né, se questione sobre a vida, sobre o porquê que está acontecendo aquilo com a gente e tudo mais. E essa é a parte interessante, né, porque o canal aqui é feito por empreendedorismo, né, é feito por empreendedor. E o que mais o empreendedor sofre é dor, né, ele sente aquilo ali na carne, ele sente aquilo todo dia batendo na porta dele. E essa é a importância de trazer uma pessoa comum que estudou, fez questão de estudar muito para entender a si mesmo, para poder controlar a ansiedade, controlar os pensamentos negativos, né, os PANs, né, pensamento automático negativo. Então, esse é um motivo de a gente estar debatendo isso hoje. Então, Samuel, eu queria que você me explicasse um pouco para o pessoal, né, que momento que você estava quando você começou nessa pesquisa aí de autoconhecimento, né? O que disparou isso aí em você? Teve uma cadeia de eventos que aconteceram numa fase da minha vida que foi o último ano de vida do meu pai. Ele estava com câncer de próstata e eu morando ainda com ele. Então eu tenho alguns irmãos, mas eu vivi dentro de casa o final de uma pessoa, né, com câncer, e quem já passou por isso sabe que é difícil para todos em volta, né? E então, acordando muito de madrugada, os avós da minha esposa, eles também eram de idade mais avançada, e eles também estavam numa fase meio delicada de saúde, e eu, de alguma forma, internamente, eu criei para mim que era obrigação minha cuidar bem de todos eles, né? Eu tive assim um lado mais acolhedor, e ao ponto de sentir para mim que era obrigação cuidar deles, estar presente e tudo mais. Aí, ao mesmo tempo, a empresa que eu estava trabalhando me mandou para Minas Gerais. Fui trabalhar lá, ficava de segunda a sexta lá e voltava só de final de semana para casa. A consequência disso, comecei a ter crises de ansiedade. Eu ia para lá na segunda de manhã vendo que o meu pai estava piorando aqui. Nossa. E aí aconteceram algumas coisas com a avó da minha esposa, e eu pensei, né? Nossa, eu tô aqui em outro estado, eles precisando de mim lá de madrugada, internações de madrugada, e eu aqui longe, né? E isso foi me corroendo emocionalmente por dentro, não conseguia me concentrar direito, e desencadeou uma sequência de crises de ansiedade. Fui parar no pronto-socorro 2 vezes, resumindo. Falta de ar, essas coisas? Falta de ar, palpitação, mão tremendo, suor. Chegou a dar crise de choro do nada, assim ou não? Choro não, porque eu estava ainda naquele ímpeto de me recuperar logo da crise para correr e ajudar meu pai, ajudar. Você, né, não né? queria nem se permitir sofrer. Não, exatamente. Eu não me permitia. Era exatamente essa palavra. Eu estava assim muito pilhado, assim, muito à flor da pele, né? Com essas questões. Aí, resumindo um pouco a história, precisei fazer terapia, acabei fazendo 3 anos de terapia, né, com psicólogo, precisei tomar remédio por alguns meses, por causa das crises de ansiedade. Sim. E aí, ao longo desse tempo de terapia e tudo mais, como eu tinha algumas crises, às vezes acordava de madrugada, né, com crise, eu falei, mas eu tô dormindo, como que, estando dormindo, eu tô tendo um episódio de agitação, né, de pânico? Me aguçou a curiosidade de falar como que a gente funciona, como que pode eu com 31 ou 32 na época, tá passando por isso, não ter repertório ainda para lidar com isso, né? Preciso entender, era uma esfera da minha vida com que eu nunca tinha lidado, que eu não conhecia ainda. E aí, por correr atrás da terapia e começar a estudar a respeito de como a gente funciona, o que eu poderia fazer para melhorar, para me curar, né, para cuidar de mim mesmo, pela primeira vez na vida eu entrei em contato com o tema de autocuidado, autoconhecimento, né? Eu acabei pegando gosto e até hoje é um hobby. Isso já faz uns 6 anos, eu acho, 5 ou 6 anos. Você já tinha feito terapia antes, né? Nunca. Foi passar pelo psicólogo que você está falando, né? A terapia que você está falando. Isso, psicólogo e o psiquiatra para me medicar também. Tá. Nunca tinha passado? Nunca. Você era daqueles que achavam que isso aí era de coisa para louco ou não? Não chegava tanto? Não chegava tanto, mas eu achava que eu nunca precisaria disso. Que
Porque um problema ou outro que eu tinha tido na vida eu resolvi tranquilamente, assim, com equilíbrio, vamos dizer assim. Então, até que veio a rasteira, que foi, como eu comentei, essa cadeia de eventos que eu não consegui lidar, assim. Resolveu ou acha que resolveu, né? Porque depois, quando você começa a fazer terapia, você vê que o negócio tá sem fio ali embaixo do estômago, né? E aí, um momento, ele volta com tudo, né? Mas é isso que eu aprendi com a minha, assim. Mas eu entendi essa ideia. E aí, nesse processo aí de pesquisa e tal, qual que foi o primeira linha que você achou assim de pensamento, sei lá, de influência? A primeira coisa que eu percebi foi a importância da terapia mesmo, dessa psicoterapia, de um psicólogo, né? Te questionar, fazer você enfrentar questões que às vezes você tem medo de fazer para si mesmo. Ah, sim. E aí ele te questiona e eu fazia uma vez por semana só. E eu percebia que muitas coisas que a minha psicóloga me questionava, eu passava a semana refletindo. Era um conteúdo ali para pensar, para observar. Aí aconteceu que com 2 meses ela me indicou alguns livros e o tema do mindfulness, que é da meditação. Legal. Né? Aí eu comecei a estudar meditação e comecei a ver ainda mais a importância da autoobservação. Que os exercícios de mindfulness são para isso, para você olhar para você mesmo, virar a lente para dentro, né, e olhar. O psicólogo te ajuda com isso, porque ele olha para alguns pontos seus e te questiona sobre eles, mas o psicólogo ele também faz o papel de te provocar para que você pense sobre si mesmo, né? Sim. Olhe para dentro de si. E aí eu comecei a enxergar a importância disso, o quanto que todas as áreas da nossa vida, profissional, pessoal, estão envolvidas com a gestão emocional, com o equilíbrio. Eu posso te dar uns exemplos aqui, até fazer uns exercícios, se tiver mais, né, logo que terminar as perguntas pessoais. Eu acho que é legal, contribui. Principalmente para o empreendedor, para ele ver a importância da gestão emocional, do estado emocional dele na hora de tomada de decisão, entre outras coisas. Como influencia, né, o estado emocional. Exatamente. Parece que a gente sente que está sempre no controle, a gente está sempre normal. Exatamente. Eu sou assim, né? Eu não estou assim, eu sou assim. E aí no fato né, dessa inconsciência do estado do cara faz com que o negócio se agrave, se piore, né? Ou ele tome uma atitude quase que inconsequente, né? Porque ele não está medindo, né, direito, né? Exatamente. Se ele não se observa, ele pode cair naquele erro tem aquele mau conselho, não desista nunca, né? E brasileiro. Então, o cara ele pode cair numa dessa e a natureza fazer ele desistir através de um burnout, de uma depressão. Então, muitas vezes a autoobservação e o autocuidado faz isso, você olhar para você também para ver em que estado você está, até que ponto você pode ir ou não, né? O tanto que você está respeitando os seus pilares, seja num trabalho, seja numa empresa, que às vezes você pode ter que negociar com a sua própria empresa. Sim. Né? Se vale a pena continuar esse projeto, até que ponto está influenciando quais outros pilares da minha vida? O quanto está influenciando minha família, o quanto está influenciando minhas amizades, o quanto está influenciando minha saúde física e mental, né? Porque às vezes você nessa de não desista nunca, você se mantém preso a algo que está tóxico, está te fazendo mal. Deveria largar. Exatamente. E às vezes é mais inteligente você deixa esse... Quantos empreendedores você não viu que deu certo na 3ª, 4ª vez? Então às vezes larga um osso que está tóxico, se reestrutura, arruma um outro emprego, volta a ser CLT, não sei. Tenta alguma outra coisa, quando tem condições para isso, claro, né? Cada um tem que se analisar. Sim. Se reestrutura, se reorganiza, estrutura bem os pilares que te mantêm, né? Saúde física, família, amizades, tenta dar uma atenção para isso, né? Se reestruturar e tenta de novo, né? A gente fala até que só consegue fazer uma empresa ter sucesso quem já quebrou outra. Então, nem que seja aquela mesma, sabe? Ele quase quebrou e por causa de quebrar ele consegue entender assim, o que não fazer, né? Normalmente acho que o caminho até do conhecimento é esse. Primeiro você descobre o que não fazer, para depois o que fazer, né?
E eu vejo que, assim, muitas pessoas que passam por experiência de quase morte, por exemplo, elas acabam tendo uma epifania muito grande, né? De falar assim, putz, acabei revendo minha vida em segundos, mas acho que eu vou rever um pouco mais, né? Passar um tempo aí pesquisando, né? Deixa eu aprofundar um negócio, cara. Desculpa que é um tema seu, né? Uma coisa íntima, mas dessa questão do falecimento do seu pai e as avós da minha esposa. Da sua esposa faleceram também, né? Faleceram já. Então, eu lembro desse episódio aí. E o que você conseguiu meio que concluir, meio que antes e depois, assim, sabe? Antes desse acontecimento, foi acontecendo, você foi tendo surtos, fez terapia, começou a estudar Mindfulness, e aí desencadeou, né? Acabou acontecendo o falecimento, e como é que você passou por isso? Não sei se eu consegui me explicar. Eu acredito que sim. Eu vou te responder o que eu pensei. Se não for, você pergunta de novo. Eu reparei que é muito de quem vive que consegue reparar. Eu estou tentando racionalizar, né? Mas verdade. O que acontece? Eu comecei a perceber que meus estados mentais estavam diferentes. Muito tempo depois da terapia e das práticas de Mindfulness. O primeiro ano de Mindfulness, eu meditei bastante, eu fiz treinamento com alguns monges, eu meditei vários estilos diferentes de meditação para ver qual aquele que eu me encontrava mais, né? Mas eu pratiquei bastante. Então eu comecei a notar coisas que me estressavam, isso por experiência própria. Alguma coisa, uma fechada, um xingamento no trânsito, que eu chegaria no trabalhar, por exemplo, que eu chegaria no trabalho e levaria aquilo até a hora do almoço, remoendo, ficaria estressado, eu percebia que dobrei a esquina, 5 minutos depois eu já tinha retomado meu equilíbrio, eu já estava pleno de novo. Depois desses exercícios, dessas práticas. De aprender essas práticas de meditação. Isso. Nesse momento, eu pensava, eu ainda estava medicado, ainda estava tomando o remédio do psiquiatra. Né? Aí eu pensei, é o remédio. Por isso que eu estou ficando tão equilibrado. Eu pensei isso, né? Você remeteu à parte química. Mas eu já mas eu já estava começando a reparar que eu estava diferente nesse sentido. Eu estava absorvendo o estresse muito melhor. Eu estava me recuperando mais rápido do que antes, né? Comparando eu comigo mesmo. Essa autoobservação, a palavra que você usou, se permitir. Quando eu ficava triste ou nervoso, eu simplesmente me permitia. Não tinha mais uma cobrança de não posso ficar triste, ou não posso chorar, ou não posso reclamar disso ou daquilo, não posso falar, não posso me abrir. Isso começou a morrer. Então eu comecei tô triste, vou falar, tô triste, desabafar com um amigo, né, que eu encontrava no trabalho, você na hora do café, algumas vezes. Então eu percebi que isso começou a mudar e até que eu tive alta do remédio. Depois de alguns meses, o psiquiatra falou, não precisa mais. E a psicóloga falou, não, também não precisa mais do remédio. Aí eu percebi que não era o remédio. Foi aí que eu descobri que não era. A química foi embora e você continuou igual. A química foi embora e eu continuei igual até hoje. Assim, se você pegar dessa fase para trás e para cá, né, até hoje, eu sou bem diferente assim, em várias áreas da minha vida. Né? Minha esposa deve ter reparado mais, né? Porque eu já estava com ela naquela época, né? Então eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que você perguntou, né? Qual a diferença que eu percebi ou que eu senti, né? Isso é importante para o pessoal que está ouvindo, que está assistindo, porque para quem nunca passou por isso, nunca se percebeu, nunca refletiu sobre essa questão de meditação e tal, me parece uma coisa muito de abraçador de árvore, né, no começo, uma coisa muito leve, né, falar, eu preciso, sei lá, fazer crossfit, eu preciso bater em alguém, quebrar um prato, dar um tiro de 12 no stand, porque esse negócio de ficar caladinho meditando, pescar, essas paradas aí, não é pra mim. Né? E eu acho que trazer essa trazer esse relato seu na prática de como foi o processo é importante, porque a gente acha realmente que as coisas da vida são muito bruscas, né? Assim, tudo muito claro. E não é, porque se você pega a depressão, por exemplo, ela é uma doença extremamente silenciosa, você não percebe.
Você só acha que não tá com vontade não curte mais aquela galera. Você já, não tô mais na idade de fazer aquilo. Eu tô de saco cheio de todo mundo. Ninguém me entende. O mundo é uma porcaria. Aí você vai entrando numas vibes que você acha que é ali, normal, né? É normal ficar 3 dias sem tomar banho e não falar com ninguém. Bom, quem nunca fez isso? Né? Aí o cara vai se afundando e claro, né? Quando você entra, eu tô usando o exemplo da depressão, que é um extremo, né? Justamente para deixar bem ilustrado. Mas, e até um tratamento que nem você falou, você precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo, você precisa de remédio, enfim, uma infinidade de coisas. Só que a gente num estado que a gente acha que tá normal, que é aquilo tipo, eu abro o vidro e saio xingando todo mundo no trânsito todos os dias eu fico puto com meu filho, todos os dias eu xingo minha mãe, né, na hora que eu desligo o telefone, não na hora que eu tô falando com ela, mas na hora que eu desligo, isso aí, você começa a se irritar até com a novela e você acha que isso é normal. E aí entra um pouco do que a gente comenta, né, que você me falou muito sobre essas coisas de, cara, você já reparou na sua alimentação? E às vezes eu tava puto, pô, Samuel, que merda de alimentação, caramba, eu tô puto com a galera. Você acha que comer alface vai fazer alguma diferença para eu não matar essa criatura divina aí, abençoada? Você acha que eu vou fazer exercício todos os dias vai evitar que eu mate alguém? Sim, porque tem toda uma questão funcional, química, né, do cérebro, as minas da vida, né, as dopaminas, todo tipo de enzima que a gente produz que contribui para que a gente tenha esse equilíbrio. Né? Muitas vezes a pessoa, já viu algumas dinâmicas, principalmente de empresa, né, que a pessoa vai tentar fazer uma meditação guiada, bem superficial, mas para quem não medita, o cara fala, eu não consegui. Cara, se o cara soubesse o quanto é difícil você ficar 1 minuto meditando, né? O quanto você já tem que se preparar antes, você tem que ter dormido bem, você tem que ter comido a comida legal, né? O cara come um miojo, um pacote de Ruffles e fala, agora vamos meditar. Pois é. Não adianta, cara, não é assim que funciona, né? E além de que tem diversas técnicas diferentes para perfis de personalidade diferentes. Então, às vezes também tem aquela crença de que meditar é sentar, fechar o olho e ficar respirando. E nem sempre é isso. Tem meditação que é andando, tem meditação que é justamente comendo, você saborear alguma coisa. Não vou entrar tanto no detalhe, mas é você perceber cada passo, como o seu corpo reage quando você está saboreando alguma coisa, te trazer para a presença. Então você pode fazer comendo, você pode fazer andando. Tem várias técnicas diferentes, né, dentro do mindfulness que pode ser usada. Né? Isso também costuma assustar um pouco as pessoas. Né? Tem um comentário que eu gostaria de fazer aqui. Quem me conhece pessoalmente sabe que, às vezes, eu já comentei várias vezes, né, que eu tenho um amigo que manda áudio de 20 minutos no WhatsApp e eu ouço na velocidade 1, normal. É ele. É esse cara aqui. O cara manda áudio de 20 minutos e quando pita-se a mensagem no WhatsApp que ele mandou, eu já fico, opa, já tem um podcast novo aí no rolê. Vou guardar um momento para ouvir. E é engraçado que esse nosso ritual, porque não é só você que manda áudio de 20 minutos, né? Eu mando 3 de 7, né? Nunca mandei um de 20 minutos pra parcelado. Mas eu mandei já 3 de 7. E a gente acabou criando um ritual, né, e você, justamente a questão da presença, né? Eu nunca ouço um áudio seu, até porque não dá, né? Mas no momento de correria. Eu pego e falo assim, hoje eu tenho que me deslocar até um cliente que é longe. Putz, eu preparo, fecho o carro, tal, boto o áudio e vou lá, refletindo. E mais engraçado, né? Você manda o áudio, demora uns 3 dias para ouvir, ouço, não respondo nada, 5 dias depois, eu pensando ainda naquilo que você falou, respondo, aí você faz o mesmo movimento, né? Pelo que eu percebi, mais ou menos isso, né? Você pega um momento que você tá lá mais tranquilão, vou ouvir o áudio. Ouve, não fala nada, reflete 5 dias. Praticamente a gente está se respondendo por carta, né? Só que utilizando o WhatsApp. Exatamente.
Mas é muito essa questão, né? A gente acabou desenvolvendo um método nosso, querendo ou não, esse bate-papo nosso acaba virando quase que um formato de meditação, porque você precisa estar presente. Sim. Né? E agora, aproveitando um pouquinho dos seus estudos, né? O que é a presença, cara? O que é o conceito de presença? Do que se trata? Conceito é você conseguir focar mais no que está na sua frente naquele momento. Nem sempre você consegue fazer isso. Geralmente você faz com trabalho, você está muito preocupado em alguma coisa que você está resolvendo, você consegue abstrair de tudo e concentrar só no que está acontecendo ali. Certo. Mas geralmente a ideia envolvendo, por exemplo, mindfulness, é você não trazer para algo que você está executando ali, você trazer para você como que estão as suas emoções, como que estão os seus sentimentos, mesmo no trânsito, mesmo dirigindo. A presença no trânsito é o que eu estou ouvindo, o que eu estou vendo, como que está a minha postura, como que está a minha posição aqui no banco, está coçando, está doendo alguma coisa. Porque na correria você acaba perdendo contato com você mesmo, com o seu corpo. Quantas vezes, quando eu comecei a fazer um exercício de respiração, eu percebi que eu já estava, ou por estar meio cansado ou nervoso, eu estava com um pouco de queimação já no estômago. Opa, é hora de levantar, tomar uma água, entendeu? E eu não estava reparando antes, só reparei quando eu parei para fazer um exercício ali de 5 minutos, 2 minutos às vezes de respiração. Então é muito importante esse exercício de autoobservação. Eu quero pegar um gancho da parte que você estava falando, que você comentou sobre depressão e tudo mais. Tá. Eu não vou nem entrar nesse mérito das doenças psicológicas, mas a nossa flutuação de estado mental ao longo do dia também já é grande. Eu vou te falar um pouco de um livro que eu estou lendo, porque para explicar a importância de você também se conhecer e se observar. Perfeito. O livro chama Ruído, do Daniel Kahneman. Ele foi Prêmio Nobel de Economia, se eu não me engano, em 2016. Só que ele estuda muito o comportamento humano, o efeito manada, o efeito das pessoas, né? E nesse livro ele mostra o quanto que as nossas emoções, nossos estados mentais e de humor afetam nossas tomadas de decisão. Então ele mostra um monte de estudos, vou citar um aqui com juízes de direito. Tá. Pegou os juízes de direito e se estudou o rigor deles. Aí se obteve um padrão de rigor em que ele aplicava as sentenças dele. Tá. Ao longo de alguns anos, perceberam, isso fizeram com vários na verdade, né? Perceberam que na segunda-feira, depois que o time de futebol dele, perdeu um jogo importante no final de semana, o rigor dele subia muito. Ele era muito mais rigoroso nas sentenças. Quando ganhava, ele ficava muito mais tranquilo, muito mais suave assim, os julgamentos e as sentenças dele. Nossa. Aí você tem uma variação igual para escolhas e sentenças, 1 hora antes do almoço e 1 hora depois do almoço. 1 hora antes do almoço o rigor tende a subir, 1 hora depois do almoço tende a cair. Porque você está de barriga cheia, está bem alimentado, e antes você está começando a chegar aquele horário que você sempre come, está com fome. Então tem vários fatores humanos assim que influenciam diretamente nas suas escolhas, né? Posso fazer um exercício com você? Faz aí. Só para você ter uma noção. É um exercício narrativo, ele é conhecido como teste do bonde, mas eu prefiro fazer com trem, porque eu já vi feito com trem, eu acho que é um pouco mais fácil. Ele é um pouco pesado, assim, é como se fosse uma cena de filme de terror, mas a ideia é o que importa, né? Uhum. Imagina assim, eu sou um vilão de filme de terror, e eu tem um trilho de trem, vai abrir em Y, assim. Tá. Tem um trilho, ele está vindo aqui, ele vai poder ir para a direita ou para a esquerda. Entendi. Na esquerda tem uma pessoa, eu amarrei uma pessoa. Na direita tem 5 pessoas. Você chega a tempo numa cabine à distância, você está de longe, e tem uma alavanca na sua frente. Com essa alavanca, você consegue direcionar para qual lado que esse trem vai. Tá. Qual escolha você faz?
Num trilho ele tem 5 pessoas. E no outro tem uma. No outro tem uma. Bom, é mais comum pensar que é melhor salvar 5. Isso. Tá. Tenta prestar atenção nas suas emoções quando você responde isso também, né? É desconfortável, né? Porque é uma escolha muito difícil. Sim, tô pensando em ir no banheiro já, por exemplo. Então. Mas vamos lá. Por quê? Você foi no lado mais racional. Então você concorda comigo, é melhor morrer uma e viver em 5. Sim, esse é o raciocínio. Agora vamos trocar o cenário. Você está em cima de uma passarela. Tá. E o trilho passa embaixo. Nesse trilho embaixo, eu amarrei 5 pessoas. Mas do seu lado na passarela, tem uma pessoa. Do seu lado, uma senhora um pouco obesa. Tá. Se você pôr a mão e empurrar essa senhora e ela cair no trilho, o trem vai descarrilhar e vai salvar 5 pessoas. Meu Deus do céu! Tá. Você já respondeu parte da pergunta com esse meu Deus do céu. Qual a sua escolha? Não fazer nada e deixar 5 pessoas morrerem ou você empurra a senhora? Já provavelmente é não fazer nada. Pois é. Isso acontece mesmo, quando esse teste é colocado, isso acontece com 90% das pessoas. Dá para estender ele mais um pouco, mas não precisa. Tá. A resposta mais comum é mais ou menos o que eu falei. É o que você falou, exatamente. Tá. Então sou um cara comum, é isso. O que aconteceu? O que você fez? Você mudou a sua escolha por causa de um fator emocional que eu coloquei. Porque pôr a mão em uma pessoa, ainda mais quando eu coloco que é uma senhora, envolve um fator emocional. Porque na lógica, você já me disse que é melhor salvar 5 do que uma. E o cenário é o mesmo. É a mesma coisa, é verdade. É a mesma coisa. Você empurraria 1 para salvar 5. Só que a emoção, o seu estado emocional, fez você mudar a sua escolha. Entendi. E você mudou. Quando não tinha muita emoção em um, você fez uma escolha, no outro você fez outra escolha. O que isso nos mostra? O seu estado emocional influencia diretamente as suas escolhas do dia a dia e, em muitos casos, o seu estado emocional vai fazer você ignorar aquilo que você tem por razão, por racional e fazer a escolha mais emocional do que racional. Por não conseguir lidar, né? Pode ser também. Um dos motivos, né? Sim, também. Eu não consigo lidar com a culpa, por exemplo. Aí não vou tomar isso. Exatamente. Motivos podem ser diversos. Tá. Mas se isso é verdade, e como no exemplo dos juízes, o estado emocional por causa do time vai fazer ele prender um cara que ele não prenderia, olha a importância de você cuidar do seu estado emocional, do seu estado de humor, porque ainda mais por isso que eu falei que é importante para o empreendedor. O que você faz no seu dia a dia? Escolhas, cria metas, objetivos, vai ver clientes. Se você fizer uma cadeia de decisões erradas, meio irracionais, por estar num dia ruim, num dia meio estressado, Sim. Isso pode te dar um grande prejuízo. E o contrário também é válido. Num dia que você esteja bem emocionalmente, equilibrado, você pode fazer uma sucessão de escolhas ao longo do dia que venha te trazer benefícios. Né? Muito legal você ter comentado. E, cara, esse é um exemplo do que são os nossos papos, né? Isso seria um áudio de 20 minutos fácil, né? E são umas reflexões que eu fico levando, e às vezes eu até falo, né, pra você, né, te dou o mérito, né? Ó, hoje eu tomei tive a oportunidade de dar um direcionamento lá na minha consultoria. Para quem não sabe, quem está ouvindo, eu sou consultor de empresas, né? Eu tenho uma empresa de consultoria e eu sou um conselheiro de empresários. Então, o dia inteiro reunião, o dia inteiro tomada de decisão, e muitas vezes decisões difíceis. E nessas, teve já mais de uma vez, né, da gente tá por acaso lá conversando, trocando áudio, não sei o quê, e calhar de bem naquele dia você trazer meio que uma ferramenta ou um embasamento conceitual, que nem você trouxe agora, né, para eu filosofar, para eu pensar. E aí uma coisa interessante que muitas vezes acontece sempre, né? O pequeno empreendedor, é muito comum ele trazer parente
para a empresa, né? Então a empresa quase que 100% ali, as empresas que são microempresas, né, pequenas empresas, elas são familiares também. Você traz um irmão, você traz uma esposa, você traz um marido, um sobrinho, etc. E aí entra uma questão que, na hora que eu vou aconselhar o dono da empresa, eu sempre comento, tem que colocar todo mundo na mesma régua. Então, o que acontece? Eu preciso de um diretor financeiro. Aí o cara fala, é meu filho. Então, seu filho estudou, seu filho tem, né, faculdade, seu filho tem vivência nisso, ele sabe pilotar uma parte financeira, ele tem aptidão, a saber diferente da aptidão. Ele tem aptidão, ele é o melhor cara para ser o diretor financeiro da tua empresa, porque se não for, cara, eu não vou votar nele. Eu não acho que tem que ser ele. A gente contrata um cara e se quiser ser o filho, prova que ele é melhor que o cara que a gente contratou e eu demito tranquilamente o outro cara. Por quê? Entra essa questão, né? Você está muito ali misturado do tipo, é meu filho, né? É confiança e tal. Aí o cara meio que ele entra meio que no estado de estar tentando se convencer de aquilo que é o melhor caminho. Exato. E não é. Né? E aí o meu papel, eu sempre brinco, né? Todo dia é um bom dia para o consultor ser demitido. Então eu vou fazer reunião já sabendo que o cara pode não gostar da minha resposta e falar assim, olha cara, não preciso mais de consultoria não, né? E vai embora. E tudo bem, porque eu preciso tentar trazer o máximo de direcionamento nessa linha, né? E para você ver, eu aprendi isso a parte técnica, aprendi muita coisa na prática, né, por sempre ter sido empreendedor ou trabalhado em empreendedorismo. Só que você trazendo esse conceito, começa a ficar claro como isso é cientificamente comprovado, né? E aí, trazendo para a parte do cientificamente comprovado, porque eu sei que você gosta muito disso, né? Quem são os seus gurus aí, vai? Acho que as pessoas estão curiosas para saber quem que você lê, não? Você falou aí. Hoje em dia eu fiz um curso do Pedro Calabres, que ele tem o canal Neurovox no YouTube, né? É muito bom. Eu fiz um curso, levei 2 anos para fazer o curso dele. O conteúdo é para 1 ano, só que eu acabei fazendo em 2, porque como eu não sou da área, tinha módulos ali que ele entrava na fisiologia do cérebro, no neurônios, então eu tive que fazer a aula 3, 4 vezes para entender, né? Mas é muito bom. O Pedro Calabres, Eslin Delanogari é outro cara mesmo nível. Tem uma menina que é Nanda Landeiro, que é muito legal também. E eu fico pescando as pílulas de conhecimento que eles vão soltando ali no Instagram, no YouTube, curso mesmo assim para mais sério para fazer mesmo foi só do Pedro Calabres. Pedro Calabres, né? E eu gosto de ler, por exemplo, eu li os 3 livros do Yuval Harari, que é um historiador, né? Então já é uma área um pouco diferente, só que ele é um historiador que ele fala muito sobre o ser humano mesmo, como foi a nossa história, a história do homem até chegar até aqui, né? O homem, ser humano, né? Uhum. E aí fizeram pressão em cima dele, porque como ele conhece muito o passado, para ele escrever sobre o futuro, e aí ele tentou, o Homo Deus é ele tentando fazer algumas previsões de possíveis futuros da humanidade. Então, aí também ele entra muito na questão comportamental, como a gente se comporta, como vai se comportar, para que direção estamos indo. E tem o 21 lições para o século XXI, que é do Harari também. Eu também gostei, que é ele falando sobre o momento que a gente está agora, né? O século XXI, essas mudanças, e o quanto que a gente tem que ser flexível em termos de repertório, em termos emocionais mesmo, porque pode ser que a profissão que você se forme e comece, ela morra em 10 anos, 15 anos, Sim. E você tenha que, aos 40, fazer uma nova faculdade e não tem problema nenhum. É sobre isso, né? Eu lembro que você comentou muito disso aí pra mim e eu refleti muito porque você pegou a fase que eu estava na mudança ali, né? A gente trabalhou junto, saí de CLT para ser empreendedor mesmo, né? Abrir a consultoria, acompanhar a minha fase do Sebrae, né? Então é bem nessa linha. Mas a gente já foi meio pop também, a gente já foi meio emo falando de filosofia. A gente já viu muito bom Jacone, Clóvis de Barros, né? Já. O Clóvis é bom também, o Clóvis eu gosto dele. O legal é que o formato, né, que esses escritores, esses autores você acompanha,
o formato que eles trabalham de linguajar, de comunicação é muito bacana, né? São caras diretos, né? Não são só aqueles caras muito antiquados, né? Que o cara fala oi, você já está dormindo. Não. O cara, é intrigante, né? É legal. São seres humanos, né? Não parece um robô que tá falando, né? Exato. Bem bacana isso aí, cara. Posso pegar um outro gancho da parte que quando você estava falando também do estado mental das pessoas. Eu peguei esse gancho falando do quanto que a emoção interfere nas suas decisões, né? Sim. Mas tem um outro ponto, também quando você estava comentando sobre ansiedade e tal, que às vezes não precisa nem entrar em questões de doenças psicológicas, mas só na questão de convívio, que também eu acho que já pode fazer diferença dentro da sua empresa, com seus funcionários, dentro da sua família, que é um conceito que eu acho bem legal, que é uma divisão em 4 passos, que é o ativo destrutivo, passivo destrutivo. Eu vou falar um pouco sobre isso que eu acho interessante. Por quê? Às vezes a pessoa que não se observa muito bem ou nunca teve muito contato com terapias, nunca fez terapia de nenhum tipo, não tem nenhum conhecimento sobre autoobservação e ninguém perto para às vezes dar uns toques ou refletir, trocar uns áudios de 20 minutos, nem tanto, né? Mas para refletir mesmo e bater uns papos cabeça de vez em quando, elas acabam assumindo posturas que são destrutivas. Esse conceito, por exemplo, é um conceito comportamental. Tá. O ativo destrutivo, eu nem vou entrar tanto no mérito, porque ele é muito fácil. O ativo destrutivo é aquela pessoa que ativamente destrói uma conexão, uma relação emocional com você. Tá. É o cara que você chega e fala assim, juntei 5 anos de dinheiro e consegui comprar um carro novo que eu tanto queria. Aí a pessoa responde, porra, mas o IPVA vai te estourar agora, hein? Não seja essa pessoa. Eu conheço pessoas assim, conheço. Então, esse é o ativo destrutivo. Geralmente, o ativo destrutivo, ele é uma pessoa que ele sabe que ele geralmente, ele sabe que ele é assim, que ele destrói relações porque ele está sendo ativo para fazer isso. Tá. Às vezes é até o propósito da pessoa, dependendo de que área da vida for. Mas a questão é, o passivo destrutivo, eu já ouvi falar e já vi muitas pessoas que são passivas destrutivas só porque estão sobrecarregadas de trabalho, é muita correria. E aí eu vou dar alguns exemplos. É um estado de espírito quase. Pode ser. Pode encarar dessa forma. Vou dar um exemplo. Um meme que eu recebi essa semana. Uma conversa de WhatsApp que o cara mandou para a menina. Falando assim, nossa, saí com você ontem foi maravilhoso, tô cada dia mais apaixonado, nosso relacionamento tá super bem, como eu tô feliz de estar com você, tenha um dia abençoado, tenha um ótimo dia e não se esqueça. E aí escreveu em caixa alta e negrito, que eu te amo. Aí a resposta da menina, como deixa em negrito? Virou meme, o pessoal compartilhou como zoeira. Só que, cara, eu vi aquilo e me gerou reflexão, né? Também, né? Você também não sabia escrever em negrito. Fui pro Google pesquisar, né? Porque é um exemplo clássico do passivo destrutivo. Você percebe que ela não foi ativa em falar assim, não gosto de você, ou foi maldosa. Mas parece que foi até pior, né? Mas é uma atitude que ela é destrutiva da mesma forma. Então tem gente que fala assim, não, mas eu não falo mal de ninguém, eu não ataco ninguém, eu não xingo ninguém, então ok. Ok, não. Em muitas situações, você ser passivo, você está sendo destrutivo, dependendo da forma que você age. Só que esse estado, geralmente são pessoas que não, como comentei, não percebem. Então aí vai o toque de um terapeuta, aí vai ela se observar, por isso que a autoobservação é importante. Mega. E imagina uma pessoa dessa no trabalho, que é aquele cara que eu sou seu funcionário, eu chego para você e falo, cara, cheguei, mas estou vindo direto do hospital porque minha mãe está internada. Aí você, entendi, o relatório você entregou? Você não me ofendeu, mas você está sendo passivo, mas você está sendo destrutivo. Sim. É possível que você me perca, se eu tenho uma profissão de mercado e tudo mais, pode ser que com o tempo você me perca só porque você tem uma postura desse tipo. Sim, é uma indiferença, né? Isso pode afetar a sua vida profissional, sua vida pessoal,
Então é bom a gente se observar, porque em algumas áreas da nossa vida a gente acaba sendo assim. Não em todas, né? Mas em algumas a gente acaba sendo assim por entrar no automático. Você está numa correria tão grande que sua mãe vem falar um negócio para você, às vezes sua esposa, seu filho, um amigo, você, tá, beleza, entendi, e sabe, sem dar muita atenção. Tem uma música que na época que eu tinha banda, né? Tem uma parte da letra que fala que a pressa é inimiga da educação. Pois é. E é bem isso, né? Quanto mais rápido, mais ágil você tem que ser, menos você tem tempo de ouvir, de explicar, de conversar, e esse vai se tornando mais direto demais e mal educado, ou interpretado como, né? Pois é. Continua, família. E qual seria o oposto disso? Que seria o ideal a se alcançar, que é um trabalho meu em algumas áreas da vida também, inclusive, né? Estou no caminho aí. Seja, no mínimo, passivo construtivo, porque aí você pelo menos já está sendo construtivo. Que é no cenário do carro que eu montei, que você chega e fala, pô, depois de 5 anos, juntando dinheiro, comprei o carro, parabéns, cara, legal, você merece. Eu não desenvolvi muito o assunto, eu não entrei muito no seu emocional, mas pelo menos eu tive a etiqueta, vamos dizer assim, de te dar um parabéns, talvez um abraço, ou talvez ir lá olhar o seu carro. Mesmo que a princípio, porque tudo isso é treinável, sim. Mesmo que a princípio possa parecer artificial, né, é melhor você parecer artificial dessa forma do que ser natural, ser destrutivo. Né? Naturalmente ruim, né? Exato, como o nome já diz, destrutivo, construtivo. Pelo menos assim você está construindo uma relação melhor no seu ambiente, no seu trabalho e tudo mais. E o ideal máximo seria o ativo construtivo, que é aquele que eu sou ativamente construtivo contigo, que é o que eu tento fazer, né? Inclusive em algumas áreas eu até gosto de fazer, que, por exemplo, os nossos áudios. E se você vem me comentar do carro, né, nesse exemplo, eu vou sentar contigo ou te perguntar, cara, e aí, mano, como é que você se sentiu? Como você se sentiu? Me fala. Né? Você não está trazendo para o carro, né? Você está trazendo da realização. Um exemplo pessoal. Estou passando um tempo na casa da minha mãe, enquanto estou reformando minha casa. Não. No quintal da minha mãe, ela plantou um pé de chuchu faz uns 2 anos. 2 anos cultivando e não saiu o chuchu, e já tentou pôr vitamina no terreno e não acontecia nada. Tá. Semana passada ela me chamou. Vem ver um negócio. Eu trabalhando, cabeça cheia. Falei, o que aconteceu? Eu queria que você visse um negócio quando você tivesse um tempo. Só quando eu vi o olhinho brilho, do jeito que estava brilhando, eu falei, tá bom, vou dar uma pausa aqui, tomar água. Um chuchu, até meio murcho, mas um chuchu. Que bonitinho. Olha, saiu um chuchu, finalmente depois de 2 anos. Aí entra também aquela pergunta que você me fez lá atrás. O que mudou no Samuel de hoje? No Samuel de antigamente, talvez nem... mãe, só depois das 6. Nem ia. Não dá, quando eu levantar para ir no banheiro... Eu vejo. Dá uma olhada lá. Quando na verdade eu tinha tempo, posso trocar esse tempo de ir lá, né? Isso também, o meu trabalho home office me permite, né? Parar ali uns 5 minutos para ir, seja a hora de beber água, por exemplo, né? Para dar uma atenção para minha mãe. E o Samuel de hoje, cara, eu fiquei ali uns 15 minutos. Caramba, a senhora pôs vitamina? E aí, como se sentiu? E esse chuchu? E vai colher? E vai fazer pra gente? Quando que a gente vai comer esse chuchu? E aí voltei a trabalhar e a cabeça, putz, que da hora saiu o chuchu da minha mãe. Depois das 6, comentei com ela de novo, coisa rápida, que ela tava vendo novela. E o chuchu, já pegou? Não, vou deixar crescer mais um pouco, vou ver se cresce mais um pouco. Aí minha esposa chegou e falei, você não sabe, pede chuchu da minha mãe, deu um chuchu. Então, uma coisa assim, extremamente simples, que muitos diriam banal, né? Mas essa atitude com ela foi natural, mas é um exemplo pessoal do que é ser ativo construtivo. Ativamente, eu quero saber como a pessoa se sente, pelo que ela está passando, o que ela pensa sobre isso. Uhum. E eu acho que chegar nesse estágio, né? Porque você não nasceu assim. Exato. Então, mas como eu comentei, cada área da vida, você às vezes está num nível diferente. Tem área que você é passivo-destrutivo, às vezes até de propósito, né? Ou você tem mais dificuldade em ser construtivo do que em outras, né? Sim. Mas geralmente o que te leva mais para os lados destrutivos é estresse, é cansaço, é má alimentação, é sedentarismo. Então, a gente já falou bastante sobre não seja essa pessoa, seja essa outra, né? O que é bom, mas acho legal também entrar em
pequenas pílulas práticas, né? O que se pode Sim. fazer ou não. Sim. Vou dar uma pausinha aqui, galera, pra gente tomar uma água aqui, dar uma pausa e a gente já volta aqui com o Samuel, nosso amigo. Valeu. Bom, galera, então vamos aproveitar esse espacinho de tempo aqui para falar um pouco dos nossos grandes amigos, patrocinadores. Lembrando aqui da Jardins, que é uma loja de material de construção lá de São Mateus, mas que os caras têm uma loja online também, né? Eles vendem muito no Mercado Livre. Então, precisando de alguma coisa, vocês vão ter o link deles aí, sempre na descrição, tá? Tanto no Spotify quanto no YouTube, para acessarem. Temos aqui o Fredson Ribeiro. O Fredson Ribeiro hoje, né, no capítulo passado, estava falando dele sobre o livro que ele escreveu. Hoje a gente está falando aqui sobre o palestrante, tá? Ele é palestrante, ele é treinador, ele é gestor de RH com especialização em treinamento comportamental, então vem muito, né, a calhar com esse tema de hoje. Né, e ele oferece treinamento na parte de vendas, de PNL, né, programação neurolinguística, liderança, trabalho em equipe, entre outros, tá bom? O link dele vai ficar também na descrição pra gente. Temos a Sede Zingeni, que é uma consultoria do Renan, consultoria de processos para quem está na indústria, para quem precisa melhorar layout, ganhar eficiência, etc. Venda Simples, que é a consultoria de vendas do Vinícius Wilson. Ele vai te ajudar a transformar a sua venda em processo. Por que processo? Porque aí você consegue fazer todos os dias uma venda, todos os dias você consegue fazer a sua empresa crescer. A Terceirize, que trabalha com gestão financeira remota, ela faz pagamento de boleto, inclusão de contas, emissão de nota, tudo para você se preocupar mais com o que você realmente faz do que com o serviço administrativo. Certo? E também eu gostaria de agradecer aqui os nossos apoiadores. Tá? Apoiadores são os nossos anjos da guarda, pessoas físicas mesmo, né, que apoiaram aqui o nosso canal, que é a Dani. A Dani é uma amigona, que ela tem um cowork chamado Alaúde em São Bernardo. Uma pessoa incrível que apoiou a gente, que está apoiando a gente. O Cláudio Otsuki, amigo meu que trabalha no grupo Omelete, na CCXP, a gente estudou junto, um abraço para o Cláudio. E o Danley, né, que é o nosso cara do tráfego, não é tráfico, tá? Tráfego pago de marketing, e ele é um parceiro nosso aqui também, certo? Então vamos continuar o nosso papo. Já era de se esperar que se a gente no dia a dia mandar áudio de 20 minutos um para o outro, né, já era de se esperar que o nosso podcast fosse um pouco mais longo do que o primeiro capítulo. Cara, mas o assunto tá muito bom, né? Tá bem bacana aqui, e eu vou explorar um pouquinho mais a presença desse cara aqui comigo. Vocês já perceberam que eu falei que ele é um cara brilhante, eu falei. Ele não quer aceitar, tá? Trata isso com o seu psicólogo aí, né? Leva pra ele e fala assim: eu não sou um cara brilhante, os caras falam que eu sou, mas eu não sou. O que eu faço? Então, cara, deixa eu aproveitar e trazer um assunto aqui mega importante, que é a inteligência emocional. O que você tem para dizer pra gente de inteligência emocional? O que é inteligência emocional para começo de conversa? O que eu conheço que é um conceito bem abstrato. É basicamente o quanto você é eficiente em lidar consigo mesmo. Aí envolve autoobservação, o quanto você consegue enxergar suas nuances, suas mudanças de humor e de temperamento até. Tá. E o quanto você consegue verbalizar sobre si mesmo. Um exemplo, quando você está em algum dia irritado, você tem facilidade de comunicar alguém e falar: pô, hoje eu não estou num dia muito bem, a gente pode conversar amanhã. Você consegue se conter de tomar uma decisão hoje para... Hoje não, eu vou encerrar aqui por hoje, eu vou para casa, fazer uma boa refeição, dormir, tentar dormir umas 8 horas
e amanhã eu volto a pensar nisso. Você consegue fazer isso ou você é muito impulsivo, explosivo? Então a inteligência emocional é muito o quanto você consegue lidar com as suas emoções, com seus impulsos, o quanto você se conhece, o quanto você se observa. Basicamente, é que é um conceito bem abstrato. Cada uma dessas coisas que eu falei daria para entrar em outros níveis de detalhe, né? Sim, com certeza. O que eu vejo, assim, para mim, né, como eu consegui entender de maneira mais clara a inteligência emocional, que a gente tem várias inteligências. Então você pega a inteligência musical, a inteligência de você desenvolver o seu cérebro ou o seu conjunto aqui, né, de órgãos para ouvir música e saber que instrumento é qual, para você desenvolver o seu tato, a sua mão para tocar um instrumento e tudo mais. E a gente não percebe a emoção como algo que consiga ser classificado. A gente é completamente passivo normalmente, né? A gente só sente. Né? E aí o mais engraçado é você pegar uma pessoa que é extremamente irritada, né? Um empresário, por exemplo, né? que é o meu público. Muitas vezes eu me pego assim, ele chega pistola, sabe? Ele já chega abrindo, eu falo oi, falo bom dia, ele chega abrindo a sala de reunião e fala assim, vem cá, preciso falar com você. Aí eu já falo, ixi, ferrou. Aí ele fala, que não sei o quê, que aquele funcionário que a gente contratou e não sei o que lá, tal, já deu uma nele, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu, tá difícil. Aí eu pego e olho pra ele e falo assim, o que eu faço? Aí eu fico, mas o que você tá sentindo? Pum. Pau de tela azul, assim, o cara não sabe o que ele tá sentindo. Faz ele olhar pra ele, né? Eu pergunto, o que você tá sentindo, cara? Aí, pra ganhar tempo, né, o cara fala assim, como assim? Como assim que eu tô sentindo? Tá, cara, sentimento, né? Aí eu preciso listar quais são os sentimentos para ele entender, porque senão ele conta a história de novo, né? E aí eu pego e falo assim, tá, ó, você tá feliz? Não. Você tá eufórico? Não. Você tá triste? Não, também não é tristeza. Você tá com raiva? Lógico. Então, raiva é um sentimento, né? Só para explicar, tal, né? Raiva, empresário, raiva, né? Apresenta o cara, a raiva dele. Isso é um sentimento. Aí eu falo assim, tá, agora que você já percebeu que você tá com raiva, o que você tá com vontade de fazer? Falo, matar um, né? Demitir, sei lá, retalhar, xingar. Eu falei, tá, mas isso vai dar em alguma coisa? Não, talvez não. Vai funcionar? Eu vou ficar aliviado pelo menos. Não, então beleza, mas não tem um outro jeito de você se aliviar sem causar danos? Tem. E aí eu vou trazendo para a racionalidade. E aí quanto mais para a racionalidade a gente traz, mais o cara se acalma, né? Porque o cérebro é forçado a ir pro outro lado. Que é o lado não emocional da coisa, Você né? está aliviando a influência emocional dele para ele conseguir raciocinar melhor, né? Eu preciso desligar, né? Vamos falar assim, o lado direito do cérebro, né? Vou ligar o lado esquerdo, fazer uma brincadeira lá. Mas eu preciso desligar um lado do cérebro pra falar, é igual quando a criança tá chorando, né? Você vai falar assim, olha que brinquedinho legal! Né? Mas é mais ou menos isso, tipo, cara, deixa a raiva de lado um pouquinho, né? Eu preciso te ajudar, para te ajudar para o seu objetivo, né? E aí trazendo para essa racionalidade. E então quando você pega esses exemplos que você comentou, né? A inteligência emocional está muito envolvida nisso, né? A gente sabe quais são os sentimentos, a gente sabe o que são sentimentos, né? Depois, à medida que você consegue classificar, você começa a se perceber como você reage quando está com aquele sentimento. Outro nível de inteligência emocional. E não necessariamente você se controla. Você percebeu que está com raiva e você sabe que toda vez que está com raiva você faz cagada. Beleza? Você já se percebeu. Bom. Aí já é um passo de autopercepção. É um passo muito bom. E aí a próxima vez ele fala assim, tô com raiva, vou fazer merda. Aí você segura e fala assim, não. Aí você vai lá e faz merda do mesmo jeito. Aí você já fica se sentindo culpado, né? Se cobrando. Mas ok, você já quase conseguiu. E você vai fazendo isso, né? Então assim, eu até brinco quando eu vou explicar para o empresário que fala assim, você já matou alguém? Aí o cara, não, fala aí, já estamos numa evolução incrível, né? Você já enfiou a mão na cara dos funcionários? Ele falou, não.
Você já gritou? Ah, todos os dias. Ah, então você tá no nível 3 ali, ó. Na hora que você nem precisar mais gritar cara, você já tá evoluído. Vai chegar um dia de tanto exercício, né, que você vai conseguir olhar pro cara e falar assim, amigo, volta daqui a 5 minutos, por favor. Né? Você usou uma palavra que eu acho muito legal aí. Você usou reação. Tem um conceito que é muito legal mesmo em relação a isso que você está falando. E conforme você vai evoluindo em graus de inteligência emocional, entre aspas, vamos colocar assim, né? De consciência, né? Você vai se conhecendo melhor, sabendo lidar com você mesmo, você começa a reagir menos e agir mais. Isso, é muito bom. Então o que eu quero dizer com isso? Você não reage no impulso. Você sente, mas não é que você não sente, você sempre sente. Você sente a raiva, você sente o impulso, ou a tristeza, ou a frustração, só que ao invés de já sentir e externalizar como uma reação imediata, infantil até em muitos casos, né? Aquela criança que fica frustrada porque a mãe não vai comprar coisa no mercado e se joga no chão. Sim. Tem adulto que repete o mesmo comportamento, só que de uma forma um pouco mais amadurecida. Com outra ação. Ele não se joga no chão, mas ele grita. É uma forma... ele está reagindo, explicitando uma frustração que ele não está sabendo lidar direito. Ele não consegue se controlar. Depois que sai, que ele vai pensar, o que eu fiz? Né? Ou seja, é uma reação puramente emocional. Com o tempo, você começa, seja através de uma terapia, seja através de um trabalho mesmo de mindfulness, por exemplo, ou algumas pequenas ferramentas que você pode ir utilizando ao longo do dia. Sim. Você, ou como eu comentei, bate-papos, ou igual você faz, você vai lá e conversa com o cara e fala, olha o seu estado para poder tomar uma decisão. Você não tá Respira legal. um pouco. Isso. Então, conversas desse tipo que você tem também são sinalizadores. Que com o tempo, se o cara parar para pensar sobre isso, sobre o toque que você deu, sobre como foi melhor respirar e ouvir você e agir de uma forma diferente ao invés de só transbordar, ele começa a agir. E aí é o ponto que eu falo, você sente, mas antes de sair como uma reação, você para, absorve, e aí você age de uma forma mais consciente, madura, exatamente. Leva tempo, não é fácil. Cada área da vida é um trabalho diferente. Com a esposa, com o filho, com o funcionário, com o chefe, com a empresa, com o fornecedor. É um passinho por vez. Você tem que ir devagar, mas é possível, né? Isso acontece. Caiu um cabo aqui. Então, é um tema muito presente assim, o tempo todo. E a gente tem sensores, né? Então, é bem interessante a gente pensar o que são sentimentos, né, e o que são sentidos, né? Então, tem coisas que você... emoções e sentimentos, perdão. A emoção você sente, né? É natural. A gente tem sensor no corpo todo. Se a gente toma um susto, o coração acelera e se prepara para a ação. Né? Vai que é um leão, né? Vai matar a gente, né? Nosso cérebro reptiliano. E aí depois você tenta se recompor. Engraçado do susto, que eu acho um exemplo muito bom, é que quando você toma um susto, você normalmente, né, o mais comum é você perceber que não era nada. Você se assustou, mas não era nada, não era algo perigoso. O seu corpo falou, fudeu! Uhum. Aí, não, era um cara me zoando. E aí você leva aquilo pro bom humor e aí você só fica assim, ai meu Deus, preciso tomar só uma aguinha aqui, que nossa, agora eu me assustei. Você já sabe. E quando você fica com raiva, deveria ser a mesma coisa. Tipo, o cara veio e te fechou. Filha da... não foi nada. Ele fechou, não bati o carro, eu tô bem, tô tranquilo, não sei o que. Né? Deixa eu tomar uma aguinha e dar uma risada. Né? E depois de um monte de exercício, um monte de amizade quebrada, um monte de relacionamento perdido, a gente consegue evoluir e ter uns comportamentos nessa linha. Mas eu estou sendo simplista, mas tão prático quanto, né? Que daria, é completamente factível de você analisar emoções e sentimentos dessa forma, né? O exemplo que você falou que até você também se irritava muito com fechada de trânsito, por exemplo. Né? Só que aí
que você já entrou num ponto que eu acho que é até cruel, um pouco. Porque se eu te pergunto como, você falou, o cara tinha que saber analisar. Mas eu te pergunto como? Como ele manipularia as próprias emoções, os próprios sentimentos? Primeiro, como ele entenderia, ele se observaria, e depois como ele se manipularia. Sim. Você me daria algumas respostas, alguns nortes, porque a gente conversa muito, você lê a respeito, você estuda a respeito. Mas o problema não é um assunto comum. Você nasceu e vai ter que conviver com você mesmo até o último dia da sua vida, o último segundo da sua vida. Só que você não vem com manual de instrução. E em nenhum lugar, na escola, a não ser que você vá estudar a área, neurociências, psicologia, alguma coisa, psiquiatria, né? Mas fora isso, fora as áreas específicas, se você for fazer engenharia elétrica, por exemplo, em nenhum momento da sua vida você vai ter contato com alguém que te ensine como você mesmo funciona, fisicamente e psicologicamente. O que eu estou falando é para simplificar, para ser um pouco didático, porque na verdade nem se separa. Corpo e mente, na verdade, é só para ser didático que se separa. Mas assim, o quanto que, como você comentou no começo, mudar um hábito alimentar pode melhorar sua memória, pode melhorar seu raciocínio, pode diminuir sua fadiga mental, um hábito alimentar. Como que uma caminhada de meia hora por dia pode melhorar sua disposição, melhorar sua memória também nesse sentido. Sim. E assim, ferramentas. Vou dar um exemplo aqui. O humor, ele tem a capacidade de fazer o seu cérebro descarregar hormônios de bem-estar, de alívio, de relaxamento, vamos dizer assim, né? Estou falando bem a grosso modo, né? Então o que acontece? Uma coisa que você pode fazer. Um dia que você sabe que vai ser estressante, ou que já foi um dia estressante, você vai voltar para casa meia hora dirigindo, coloca seu humorista favorito. Para quebrar aqui. E repara, quando você saiu do trabalho, entrou no carro, você pode estar chateado, você pode estar frustrado. Se não tem um humorista favorito, coloca lá no YouTube, Piadas Quinta Série, algum tipo de humor que você gosta. Festival de Piadas Quinta Série, sim, piada de tiozão, piada de pescaria, seja do que for. E volta ouvindo. Se nessa meia hora um sorriso ou uma risadinha que um desses comediantes tire de você, você vai chegar em casa um pouquinho melhor. Já um pouquinho melhor do que você saiu de lá. Sim. Ou indo para o trabalho, você sabe que vai ser um dia pesado. Se você conseguir dar alguma risada indo até lá, você já chega lá, vamos dizer assim, mais relaxado e mais preparado para lidar com um dia difícil, porque você já está com um estado de humor um pouco mais resistente, um equilíbrio emocional um pouco melhor, do que se você já for brigando com você mesmo e buzinando para todo mundo, entendeu? Sim. Então, mas onde isso é ensinado? Não é. Onde eu achei isso? A minha psicóloga falou, e depois eu achei em outras literaturas, quando eu estava lendo, lembrei, falei, pô, ela comentou. Mas de maneira ativa, você está procurando. Exatamente. Mas se não é passivo, não traz isso. Mas se não fosse a psicóloga ou livros, você não acha isso. Não. E é isso que eu falo que é cruel. Porque às vezes são coisas muito simples que você usa no seu dia a dia para manipular o seu humor, para já mudar alguma coisa. Música. Eu tenho um exemplo pessoal dentro de casa. A minha esposa, ela comenta muito que o dia que ela não ouve música, ela tem umas sequências de música lá que ela sempre varia, mas o dia que ela não ouve a sequência de músicas dela, ela fica sentindo falta e ela percebe que ela fica num estado de humor assim mais, não é triste, mas ela fica menos feliz, sim, vamos dizer assim, né? Do que o dia que ela escuta. Então, tem gente que tem playlist favorita, tem banda favorita. Também é outro ponto. Tá difícil o dia, você tá almoçando sozinho, coloca a sua banda. Escuta a sua banda, sua sequência de música favorita para você ouvir. As ferramentas, né? Exatamente. São para você ver, coisa bem simplesinha. Outra que eu falei aqui bem por cima, acho importante pegar esses pontos porque são pontos práticos, né? Atividade física. Atividade física, cara, é a coisa que tem o maior poder de te trazer bem-estar físico e mental. Assim, num nível que tem estudo já mostrando que a atividade física frequente, ela regular, né? Ela consegue não só estabilizar sua memória, porque ao longo da idade você vai perdendo um pouco sua capacidade de memorização.
não só consegue em alguns níveis estabilizar, como às vezes até tem umas fases que melhora. Você recupera. E aí tem gente que fala, pô, mas eu já vivo numa rotina muito difícil, né? Meia hora de caminhada. Você não precisa fazer crossfit. Exatamente. Uma coisa simples. Tenta fazer meia hora de caminhada pela manhã ou à noite. Vai num bairro, de preferência na natureza. Se você conseguir, na volta do trabalho, para o carro num parque, anda meia hora, volta pro carro e vai para casa. Se você conseguir fazer isso, tem parque com portaria em algumas cidades, né, os lugares, é melhor ainda porque é mais seguro. Mesmo se você sair 9 horas da noite, para no parque, anda meia hora, volta. Ou de manhã antes de trabalhar. Tenta fazer dia sim, dia não, às vezes nem precisa ser todo dia. Outra coisa, às vezes tentar olhar para a sua agenda e ganhar tempo de sono, tentar aumentar o seu sono. Sono tem literatura específica, livro específico falando só sobre sono como seu superpoder, pra você ter uma noção. Sim. Porque é onde você se regenera, onde você cria memória, onde você consolida, o seu cérebro consolida memórias daquilo que você fez ao longo do dia. Então, por isso você tem insights, né, na hora que você acorda, né? Exatamente. Você regenera o seu corpo, é impressionante assim, o poder do sono, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma rotina que dorme de 5 a 6 horas, mas se ela der atenção para isso, conseguir se organizar, ganha meia hora. Não tenta pular para vou dormir 9 horas, né? Vou dormir 8 horas já de uma vez. Não, um passinho. Vou ganhar meia hora. Eu vou me organizar, vou conversar às vezes dentro de casa, com o esposo, com o filho, vou me organizar e vou deitar meia hora antes. Mas eu já ouvi gente falando, né? Mas eu não durmo. Porque eu tô acostumado a dormir meia-noite. Se eu deito 11h30, eu fico rolando até... Sim. Começa. O cérebro é uma né? máquina de associação. Com o tempo ele vai associar que aquele horário você já está pronto para dormir, já vai começar a relaxar. Então tenta, né? E para você ver, eu falei algumas coisinhas simples aqui. Ouve sua banda. Sim. Ouve um comediante. Essa parte do humor é muito bom. Encher a cara de trufa, por exemplo, depois do almoço, né? Comer um chocolatão. Tô zoando porque eu lembrei do Pedro Calabres, né? Ele sempre fala assim, você vai lá, você tá estressado, você dá como é que é? Uma bomba de açúcar, né? De açúcar, exatamente. Eu lembrei, tava falando dessas coisas, pequenas coisinhas simples. Uhum. Eu li um estudo, acho que eu até comentei com você uma vez, que foram estudar algumas pessoas extraordinárias, algumas pessoas alta performance. Tipo você, assim, pra mim. Não. Principalmente no esporte. Tá. Atletas. Aí foram examinar a rotina dos caras. Será que é só genética mesmo? O que mais tem nessas pessoas? Por que o cara consegue ser o alta performance daquilo que ele faz? Alguns matemáticos, né? E aí, quando foram ver a rotina do cara, não tinha nada em específico que você pudesse separar da rotina do cara e falar, isso é extraordinário. Era isso. Uhum. Isso é surpreendente. É isso aqui que o cara faz. Não, a rotina do cara é composta de pequenas coisas simples, só que com constância. O cara repete aquilo. Eu já ouvi falarem principalmente sobre fisiculturismo ou corrida. É até monótono você estudar a rotina do cara. Acorda, mesmo café da manhã, com proteína e tudo mais, ou pequena variação ali, corrida, aí ou trabalho, ou descanso, ou estudo, corrida, refeição igual, tal. Principalmente meses antes do treino. Uns 3 meses antes do treino, o cara vai comer a mesma coisa, com algumas variações ali, mas ainda dentro do saudável. Disciplina proposital ali, né? Isso, e uma constância de coisas simples. O cara corre, o cara come, o cara dorme tantas horas. O cara corre, o cara come, o cara dorme tantas horas. E isso a longo prazo transforma o cara em alguém extraordinário mesmo naquilo que ele faz, né? Sim, de alta performance como atleta e tal, né? Que você tá falando. Isso, então, por que eu estou embasando com esse estudo o que eu estou falando? Às vezes você não precisa de muita coisa. Vai ouvindo um humor indo trabalhar, ou adiciona meia hora de caminhada, começa com 15 minutos ou meia hora e só tenha constância, só isso. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Não precisa fazer sono já logo de cara, vou mudar minha alimentação. Mas sim, fazer tudo, né? Põe só a caminhada de meia hora. Depois que você acostumou, 6 meses, 1 ano, fazendo a caminhada, sentiu os benefícios, acostumou, aí adiciona mais alguma coisinha.
Eu estou falando isso no cenário para pessoas que têm a vida muito corrida, a agenda muito cheia e tudo mais, né? Porque quem tem tempo, aí sim, aí vai do contexto de cada um, né? Vai adicionando algumas coisinhas a mais, né? Tem uma questão que eu até comento com meus clientes que, cara, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu pensei que era um trabalho como qualquer um, né? Assim como a gente trabalhava naquela empresa de TI, trabalhar era sentar na mesa lá e pagar conta, analisar fluxo de caixa, fazer reunião e tudo mais. Quando eu fui trabalhar como consultor, eu tinha uma nova rotina, beleza, era dirigir, era pensar e tal. E eu comecei a ter uns piripaque do Chaves, assim, sabe? Dar umas travadas nas 4 rodas. Você, né, participou de alguns episódios desse e eu falei, o que tá acontecendo? Nossa, tô ficando velho, né? Será que eu tô com depressão de novo? Sei lá, né? Algum episódio desse tipo. Fiquei bastante preocupado. E aí eu percebi o quanto fazer uma reunião que 2 horas é muito, né? Mas reunião de 2 horas, ela demanda do meu corpo, da minha disposição, do meu cérebro, não sei o quê. Teve um dia que você mandou, a gente tava trocando essas ideias, você falou assim, tenta diminuir assim, né, fazer uma reuniãozinha de meia hora e tal. Nossa, engasguei aqui. E eu falei, então, cara, que minhas reuniões são de 2 a 3 horas. Nossa. E tem dia que eu faço 3, 4, né? Você fala, meu Deus do céu, seu cérebro não aguenta isso, cara. Você tá no teto do processamento cerebral, né? Como se você pegasse um computador, um i3, né? E abrisse 3 Photoshop nele ali, cara. E o cara, né? E ficasse o dia inteiro naquilo. Eu falei assim, realmente, Samuel, eu preciso perceber isso e equilibrar, né? E aí, aos poucos, eu fui percebendo essa questão da alta performance, vamos falar assim, né? De melhorar a alimentação, melhorar sono, exercício físico, né? Então, eu comento com meus clientes que para aguentar o tranco de ser empreendedor, tomar decisão, ficar o dia inteiro fazendo reunião, a gente precisa acaba tendo uma rotina de um paralelo de atleta, né? Não de exercícios no foco de atleta, que exercício é o que ele faz, né? Ele é o trabalho dele, né? Mas de ter uma alimentação regrada, sabe? Como se você fizesse um alongamento assim, né? Tipo uma laboral antes de entrar numa reunião, sabe? Porque isso já ia ajudar muito, né? Então tem muitas coisas que que eu percebo aí no dia a dia que parece que é simples, é só fazer reunião, é só administrar, é só falar com o meu gerente e tal, e são coisas muito mais pesadas do que a gente consegue entender, enxergar, né, perceber tudo isso, né? Uma coisa um pouco mais profunda, que aí sim precisa mais de terapia, estudo, mas que ajuda muito, seguindo esse raciocínio que você colocou, é o lance da introversão. Pelo que a gente estava conversando antigamente, eu acabei notando que você tinha uma inclinação aí para introversão, né? Isso foi incrível. E aí eu pedi para você fazer alguns testes que você fez e se confirmaram. E aí o que acontece? A importância de você notar isso em você. O extrovertido, e não tem nada de errado em ser extrovertido ou introvertido. Cada traço de personalidade tem suas vantagens e desvantagens. Sim. Mas o extrovertido, ele carrega as baterias dele, para você ver a diferença de pessoas, né? De pessoa para pessoa também. Ele carrega as baterias dele em reunião com muita gente. O pessoal falando alto, um pegando no outro. É aquele cara que fala com você exatamente, indo para cima. Ele se carrega com isso. Então, o cara que é extrovertido e tem muita reunião assim, ele pode chegar no final do dia e ele está se sentindo bem, feliz, alegre e não muito cansado, porque ele se carregou um pouco com isso. Então, para ele, ok. Ele pode marcar várias reuniões todo dia. Às vezes é até bom. Porque qual que é o problema dele? Se ele ficar muito sozinho no escritório, fechado, ele com ele mesmo, ele começa a ficar sufocado. Aí a bateria dele desce. Então, o que um extrovertido pode fazer? Se ele vê que ele tem várias reuniões e se ele sentir que ele se carrega com reuniões, com pessoas, com toque, com abraço, não sei o quê, ele tenta distribuir as reuniões para ele ter reunião todo dia. Para mesmo que quando ele vai fazer a parte administrativa, que é ele com o computador ali, que seja um pouco mais desgastante para ele, pelo menos ele vai ter a reunião no final do dia com o fornecedor, seja com quem for, né? Ou se ele estiver numa fase muito sem reuniões, marca rolê com amigos, com família, tenta trazer pessoas para próximo.
E o que eu falei contigo agora sobre o introvertido, eu falei na época, o introvertido é o contrário. Muita relação social, assim, muito próximo, o pessoal estímulo, se abraçando. Né? Você fala sempre de estímulo. Muito estímulo social cansa o introvertido. Não é que ele não goste. Eu tenho a inclinação para introversão. Eu sou ali do meio para trás. Eu sou mais introvertido. Só que um contato assim como o nosso, uma mesa e a gente conversando, é o meu contato favorito. De ir nos lugares, assim. Eu gosto de sentar com as pessoas e fazer isso. Ouvir, entender, conversar, né, o que a pessoa tem a dizer. Já quando é muita muvuca, micareta, o pessoal gritando, todo mundo se puxando, aquilo me cansa, entendeu? Porque o extrovertido carrega, para o introvertido descarrega. E, então, quando o introvertido tem muitas sequências de reunião, ou palestra, ou tem que falar em público, essas coisas, ele se conhecendo, aí a importância de se conhecer também, se conhecendo e sabendo disso, ele consegue se preparar. Ele consegue mudar a agenda dele para que, sei lá, no dia seguinte de manhã, ele fique sozinho, só ele com ele. Porque aí ele vai se recarregar de novo, ele sozinho, ele e o computador dele. Aí eu lembro que eu comentei isso contigo e você experimentou espaçar as reuniões para se dar tempo de recarga de bateria, né? E aí você falou que deu muito certo. Eu incluí isso na minha agenda, né? Hoje minha agenda é trabalhar dessa forma. Então, por exemplo, para eu começar bem a semana, a segunda-feira de manhã eu não marco reunião. Eu marco reunião às vezes com a equipe e assim, às vezes a gente tem 10 micro-reuniões aqui na equipe, né, na empresa. E aí eu faço uma reunião de 10 minutos, tem que parar 5. Para eu chavear o cérebro, tomar um café e falar, agora vamos falar de outra empresa, com outros 25 funcionários que eu tenho que lembrar o nome de todo mundo, lembrar a etapa que tá, não sei o que, beleza. Na parte da tarde, já tô destruído. Então eu fico aqui, faço conta, começo a pensar nos projetos e tal. E sexta-feira também. Sexta-feira eu tenho metade de um período ali voltado para mim mesmo. Eu tenho que ficar out, tenho que ficar no meu espaço. Essa inteligência que você me passou foi, assim, crucial. Porque eu vivo de reunião, então eu falava, quanto mais reunião eu fizer, melhor. E não é, porque eu parava de render. Pois é. E aí chegava, depois de 3 meses, eu precisava, parar 2 semanas de trabalhar para conseguir me carregar, né? Olha o efeito colateral que isso ficava, né? E aproveitando um pouco do teu conhecimento e do teu estudo, pelo que eu lembro, acho que quem mais embasou, né, esse tipo de conhecimento foi o Pedro Calabres, né? Da onde ele mais trouxe esse conhecimento, né? E eu lembro que você comentou que não existe o introvertido e o extrovertido. Existe grau de introversão, né? De introspecção. Grau de extroversão. Extroversão, Você sempre me corrige nessa parte. Grau de extroversão. Como se fosse uma régua que mede, né, o quão mais pro introvertido ou pro extrovertido você está. Isso. E o mais legal, aí entra a questão do autoconhecimento. Você me falou assim, cara, me parece que você tem mais pro lado do introvertido, né? Um grau de extroversão menor, é isso, né? Isso. Um grau de extroversão menor. Eu falei assim, cara, Samuel, eu vou discordar de você. Você lembra desse áudio, né? Eu vou discordar de você porque, cara, eu sou músico. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de gerenciar gente. Aí você fala assim, mas você gosta de gerenciar todo mundo ao mesmo tempo ou uma por vez? Não, uma vez é complicado, uma por vez. Músico, você gosta de ficar na plateia ou no palco? No palco. E aí na balada, o que você gostava? Onde você mais gostava de ficar? Eu cheguei a dormir no camarim. Porque eu adorava o camarim. Os caras falavam assim, vamos pegar uma coisa pra gente beber? Eu saía, me esbarrava em meia dúzia de pessoas, meu Deus, preciso sair daqui. Na hora que você foi falando isso, meu Deus, eu sempre achei que porque eu conseguia falar em público, né, e tinha muitos amigos, eu era extrovertido. Meu Deus, e agora o que eu faço? Então, e para você ver, a relação da extroversão não tem a ver com gostar ou não de pessoas. O introvertido também gosta muito, né? Também gosta muito de pessoas. Eu também tenho uma inclinação, eu fiz o teste do Big Five, chama Big Five o nome desse teste, né? Tá. Eu fiz um teste do Big Five também e deu mais para introversão, né? Que é baixa extroversão, né?
Mas eu também gosto muito de pessoas, de amigos, só que a forma com que você lida com pessoas que é diferente. A gente chama as pessoas uma de cada vez, assim, né? Isso, vem por aí. O extrovertido ele é mais suruba, assim, todo mundo junto ali. Deu uns 3 soquinhos assim, conversando com você, beleza, no quarto. Não encosta não, pô. Não sei né? Vamos conversar, Fica aí, do outro lado da mesa, sem tocar, né? Então. Mas é por aí. Um outro traço que envolve mais isso é a amabilidade. Verdade. Então você é um introvertido, só que sua amabilidade é alta. Eu tô chutando, você nunca fez o teste, né? O ideal seria ser feito, né? Mas eu tô chutando pelo que eu te conheço, né? Sim. Então, se você é introvertido, mas sua amabilidade é alta, você quer fazer o bem, você quer estar com pessoas que você ama, você quer estar com pessoas que você gosta, você quer agradar as pessoas. Sim. Né? Então, você gosta, né? O problema é o introvertido combativo, que é o contrário do amável, que é o cara que gosta da treta mesmo. Geralmente se dá bem, né? Posso estar cometendo um erro aqui, mas é uma observação pessoal. Geralmente o combativo é bom para ser advogado. Por quê? A vida do advogado cara, eu vou lá... É futucar e falar, mano, eu vou ganhar de você. Se nós somos 2 advogados, cada um tem o caso, eu vou lá para ganhar de você. E eu vou te desafiar na frente de um juiz e vamos ver quem vai ganhar e vamos ver quem vai juntar mais coisas. Existe ali um combate, né? Isso. E aí, já aproveitando um pouco o gancho também, voltando para a importância de se conhecer. Uma pessoa muito combativa, que não executa isso no trabalho, que não consegue conflitar, porque o combativo ele gosta do conflito ou de disputa, né? Se ele não consegue conflitar nem disputar com ninguém no trabalho, nem nada do tipo, é perigoso, porque ele pode levar isso para dentro de casa. Aí aquele cara que vai chegar dentro de casa, seja com os pais, com o filho, com o esposo, com o diretor ou com amigos, e vai querer discutir por qualquer coisa, vai querer tirar a pessoa, provocar a pessoa, mas na intenção da pessoa provocar de volta é aquilo gerar uma disputa, né? Aí... Qual que é o ideal para um cara desse? Se você não consegue executar no trabalho, é o cara que tem que fazer um jiu-jitsu, o cara que tem que fazer alguma coisa que ele vá competir com outra pessoa. Se for muito intelectual, que seja um xadrez, que seja um pôquer para ele ganhar da mesa. Ele vai ser o cara que vai dominar a mesa. Eu vou competir com os outros. Ele precisa competir com alguém. Isso. Não necessariamente o combativo está literalmente ligado a combate de físico, né? Não. É uma disputa, né? Isso, é uma disputa. Então... tem que ter isso, o cara tem que ter isso na rotina. Eu falo isso porque tem pessoas que às vezes não se conhecem muito bem e aí acaba percebendo isso, que, putz, o pessoal pontua que eu brigo por qualquer coisa, que eu estouro por qualquer coisa, que eu fico provocando, que tudo eu quero debater, que tudo eu quero... Né? E às vezes é isso. O cara precisa aí descarrega isso em algum outro lugar, porque dentro de casa... o melhor é quanto mais você desenvolver sua amabilidade. Muito bom. Outro ponto muito importante. Isso é muito importante. Nada disso é sentença. Então, tem muita carga genética influenciando os traços de personalidade, cultura, onde nasceu, pais... uma série de coisas. Beleza. Mas uma vez que você toma consciência, por exemplo, do seu nível de extroversão, você consegue trabalhar ele. Ele também é treinável. Se você acha ruim ser muito introvertido, você consegue fazer um trabalho, e aí é onde terapia pode ajudar, né? Um psicólogo. Fazer um trabalho de ir destravando, aumentando um pouco a sua extroversão. O cara que é muito combativo, ele pode ir ficando um pouco mais amável. O amável demais também é ruim, porque é aquele cara que todo mundo passa a perna e o cara não sabe falar não. Então, às vezes, o cara precisa trabalhar um pouco a amabilidade para ficar um pouco mais combativo e conseguir falar não, se impor um pouco mais quando precisa, né? Então, a única coisa que, pelos estudos que eu vi, até hoje, é impossível, eles consideram impossível, é se você está numa ponta da régua e quer ir para outra. Se você é extremamente introvertido, aquele cara geralmente, às vezes tem até algum grau de autismo, né? Sim. Aquele cara que vive no mundo dele. Alguns super matemáticos da história foram assim, né? Você está nesse grau e você querer virar extremamente extrovertido. Não dá, você consegue evoluir bem, melhorar bem, mas você não consegue pro outro de um extremo para outro. Eu acho que isso aí é meio para tudo também, né? Falando de comportamentos, as coisas, né? Você tá meio que se negando, né? Talvez você até atinja de maneira superficial, né? Mas não de maneira natural. É melhor tentar
se conhecer para lidar com as suas vantagens e desvantagens. Como esse exemplo que eu falei. Você já conhece as suas vantagens e desvantagens, então você marca as reuniões, mas depois você marca um tempo para você ficar com o seu violão, sozinho, que seja, recarregando sua energia. Vou usar um exemplo do Calabrese, nesse sentido que você falou. O Calabrese, para você ver, ele dá palestra para teatros cheios, assim, muita gente. E ele é introvertido. E ele comenta como que ele faz. Hoje ele pode fazer isso, porque ele é famoso, né? Ele reserva o lugar lá onde ele vai fazer a palestra, por exemplo, quando chamam ele pede uma sala para ele 1 hora antes e 1 hora depois. Ele fica sozinho nessa sala com o violão dele, tocando violão. Aí ele vai, faz a palestra, fica lá 2 horas conversando com uma multidão de gente, respondendo perguntas, abraça, autografa, né? E aí depois disso ele volta para aquela sala e fica mais 1 hora fazendo exercícios de respiração, tocando música, exatamente. Por se conhecer e saber que ele funciona dessa forma. Você acha que faz sentido eu levar um violão então para uma reunião de negócios, talvez? Por que não? Por que não? Bom, acho que agora a gente precisa dar uma encerrada aqui, senão a gente ficar uns 3 dias aqui conversando e ficaria fácil, né, meu? Se a nossa coluna permitisse, a gente ficava, né? Galera, queria agradecer muito aí a audiência de vocês, a paciência, a orelha, o cérebro, né? A gente espera que tenha contribuído bastante aí pro dia a dia. Se você é empreendedor, isso é uma lição de vida, tenho certeza absoluta. Se você não é empreendedor, você é um entusiasta, já saiba o que te espera. Mas se você é um ser humano, a gente precisa se autoconhecer, né? E começar a buscar isso aí, independente do momento, fase, idade que você tenha, é mega importante. Então, queria agradecer meu amigo Samuel, tá? Um cara comum, como qualquer outro, como ele gosta de ser apresentado. E você vê como pessoas comuns podem ser incríveis, né? Você é um cara incrível para mim, e aí você, por favor, respeite a minha opinião. Tá bom? Obrigado, Samuel, pela presença aí, viu? Valeu. E esperamos aí que todo mundo tenha aproveitado aí o nosso bate-papo, né? Isso aí. Valeu, galera. Até mais aí, até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu.